Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos. Só relembrando, sempre que a gente inicia um capítulo novo, eu procuro colocar aqui a visualização do todo, né? Porque nesse grupo de estudos, como vocês já me ouviram falar tantas vezes, eu gosto de ressaltar muito a questão da ordem didática que Kardec colocou nessa obra, que é o Livro dos Espíritos. Então, nós vemos que os livros, dentro de cada livro, os capítulos e as próprias perguntas, a sua sequência, não é por acaso, ela existe todo um encadeamento didático para isso, né? Então, nós estamos agora no penúltimo capítulo já dessa segunda parte que estuda toda a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Então, cada capítulo analisando uma dessas situações, né? O espírito encarnado no mundo espiritual, o retorno à pátria espiritual, que é a desencarnação, a vinda do espírito do plano espiritual para o mundo corpóreo, que é a encarnação. Nós acabamos de ver a parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal, agora no capítulo anterior, né, no capítulo 9, detalhamos muito isso. E agora, nesse capítulo 10, que se chama Ocupações e Missões dos Espíritos, Kardec vai tratar justamente de quais são as ocupações e as missões dos espíritos em todas essas situações que já foram apresentadas aqui no livro segundo, né? Qual a missão, qual a ocupação que esses espíritos têm quando estamos encarnados, quando estamos no plano espiritual, quando na intervenção de um mundo no outro. Para tudo isso, Kardec vai analisar então a questão de ocupação e missão dos espíritos. Então, por exemplo, a gente tem aqui na questão, na encarnação, se a gente lembrar lá no capítulo 7, nós vimos aí que o processo reencarnatório, nós discutimos muito isso, que existem os espíritos encarregados desde a parte de planejamento das atividades de planejamento reencarnatório. Nós exploramos naquela época o capítulo do livro do André Luiz, que fala da reencarnação do Segismundo, mostrando ali vários espíritos ocupados daquele momento, daquele processo reencarnatório, né? Então, mostrando aí diferentes ocupações e missões dos espíritos nessa situação que é estar vindo, que estar reencarnando, que foi abordada no capítulo 7. A gente tem também no processo de desencarnação os espíritos que ajudam na libertação da matéria, no processo de desligamento. Nós vimos isso, né, em algumas situações. Na questão da vida no mundo corporal, no mundo físico, isso fica muito mais claro, porque nós já debatemos muito e sabemos que nós aqui no mundo encarnado, nós temos a nossa missão, cada um de nós. E um exemplo muito claro disso é discutido a partir da questão 201, quando Kardec fala da missão dos pais, e coloca isso bem claramente, né? Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação, né? Os espíritos devem contribuir para o progresso dos outros, mas todos nós temos uma missão, seja ela uma missão maior. Às vezes, quando eu já falei muito disso, que às vezes quando a gente fala em missão, dá a impressão que é somente uma coisa grandiosa, que eu tenho que ser um Chico Xavier para estar em missão, né? E não, todos nós temos as nossas missões aqui. Então, essa ocupação, a nossa ocupação, cada um com a sua ocupação aqui no mundo físico também, com diferentes missões a cumprir, certo? Bom, nós vimos as missões no mundo espiritual também são diversas, também já debatemos isso no capítulo 6 desse mesmo livro segundo. Por exemplo, qual a natureza da relação entre os espíritos bons e maus, que está lá na questão 280. Os bons ajudam os maus a subir, a espiritualidade responde.
E ainda concluem, é uma missão. Então a gente vem debatendo muito sobre essa questão ao todo tempo, falando da missão e da ocupação dos espíritos nos diferentes graus evolutivos. E como nada é por acaso, como eu sempre ressalto, o brilhantismo de Kardec na organização dessa obra e na organização dessa ordem didática, nós acabamos de ver muito recentemente nos estudos, por exemplo, a situação da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E ali ficou muito claro o que Kardec coloca aqui nessa parte inicial do capítulo 10, que é a ocupação e missão dos espíritos de acordo com seu grau evolutivo. No capítulo 9, agora recente, quando vimos, por exemplo, a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, nós debatemos em profundidade, dentro dos nossos limites, do pouco limite que a gente tem de conhecimento a respeito desse tema, mas focamos justamente na questão dos diferentes graus dos espíritos na escala evolutiva e como cada um dentro da intervenção nesses fenômenos, eles atuam, né, de forma mais materializada, de mais material, em atividades quando são ainda espíritos no início evolutivo, até a gente colocou ainda naquela transição da animalidade para a racionalidade, né? Os espíritos que ainda atuam nos fenômenos bem materiais, e quanto mais evoluído o espírito em fenômenos ou intervenções com coordenações de cocriação em níveis maiores. Então isso fica bem claro nesse estudo que foi feito, inclusive Kardec na própria questão 558, ele ressalta essa questão e faz menção, eu acho que Kardec faz menção, inclusive na questão 559, aliás, referencia a questão 540, porque já foi bem debatido essa questão. Então aqui fica muito claro que os espíritos, além da sua ocupação natural, que é para a sua própria evolução moral e física, ele também auxilia na coletividade, no cuidado com o meio ambiente, com a fauna e com a flora. Então, mostrando aí diferentes tipos de ocupação e diferente tipo de acordo com o nível na escala evolutiva dos espíritos. Na questão 559, que ele fala sobre a questão dos espíritos inferiores e imperfeitos, se eles desempenham função útil no universo, que ele faz referência a essa questão 540, fica muito claro, né? Isso que nós discutimos, os espíritos terem a sua função útil, e aí quanto esses espíritos mais inferiores na cadeia evolutiva, nesse grau, né, da escala espiritual, mais materializada é a sua ocupação e o seu tipo de missão que ele tem a cumprir. Mas todos os espíritos contribuem na obra da criação, independente do grau evolutivo. Alguns, até como já mencionamos, sem ter própria consciência, né, de que ele está contribuindo para a obra da criação, mas ele tem ali a sua missão e a sua ocupação dentro desse plano maior. A gente pode comparar isso, como no plano material, por exemplo, se a gente pensar na construção de um grande edifício ou de uma grande ponte que vai beneficiar muitas pessoas, a gente precisa desde o trabalho do engenheiro que vai fazer esse projeto, que tem que fazer todo o projeto de cálculo estrutural, que demanda um nível de estudo, de conhecimento muito grande para que isso funcione, que isso dê certo, mas se ele não tiver o trabalho do pedreiro, isso não vai sair do papel, né? Ele vai ficar só com cálculo estrutural. E na obra da criação, nada foge a essa lei. Então, é a mesma comparação que a gente pode fazer em relação à ocupação e às missões dos espíritos. Na questão 560, Kardec pergunta se cada espírito tem uma atribuição especial. E elas são dadas, então, de acordo com as suas especialidades, mas ninguém recebe uma missão que ainda não tenha condição de cumprir, né? Na questão
562, sobre a questão do repouso absoluto. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem aquela famosa imagem de tocar harpa na nuvem, né? E a famosa frase descanse em paz, como se ele fosse passar o resto da sua eternidade, como se fala no descanso eterno. Mas Kardec aqui deixa, com a espiritualidade, deixa claro que essa não é a realidade, que os espíritos nunca vão estar ociosos e que, né, o que faria a ociosidade eterna seria um eterno suplício, realmente, vocês imaginem. Talvez essa época que a gente está vivendo agora, da pandemia, e que tem muita gente em distanciamento social isolado em casa, algumas pessoas não estão podendo trabalhar, não é, por exemplo, o meu caso. Eu estou muito mais sobrecarregada e trabalhando muito mais do que na época que eu podia ir para o laboratório, né, trabalhar. Porém, algumas pessoas estão vivenciando isso, essa questão de se sentirem em ócio dentro de casa, assim, que já não sabem mais o que fazer. Vocês imaginem, então, passar a eternidade na ociosidade, né? Mas isso não acontece. Os espíritos vão incessantemente ter as suas ocupações. E aí fica claro na questão 563 que estaremos sempre ativos. E aí, retornando aquilo, né? Com ocupações não tão materiais, de acordo com o nível evolutivo. E isso, a gente pode até se lembrar da frase de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, quando Jesus diz a frase: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então fica muito claro nesse momento de que a ocupação é incessante, a missão, o trabalho, né? A gente vai trabalhar para sempre. Agora, o espírito, quando ele está num nível da escala evolutiva, lá como espírito crístico, por exemplo, ele já vai ser, não como nós co-criadores em plano menor, mas co-criadores em plano maior. E vão trabalhar, por exemplo, na elaboração dos mundos, a gente já viu que os mundos continuam sendo criados, e a gente tem um exemplo disso no livro A Caminho da Luz, quando fica ali, fala-se da reunião dos espíritos para a criação do planeta Terra, né? A elaboração dos mundos, do Sol, também no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os 2 livros de psicografia do Chico Xavier. Então fica clara ali essa ocupação dos espíritos. Bom, na questão 564, Kardec pergunta se há espíritos que são ociosos ou que não se ocupem de coisa útil alguma. Isso pode acontecer por um período de tempo, em algumas faixas evolutivas, mas não de maneira constante e ad eterno, né? Isso pode acontecer por algum período de tempo, em alguma região espiritual, ou em alguma condição evolutiva, mas que depois eles vão ser chamados a cumprir o seu trabalho e vão ter que se colocar em alguma ocupação, senão não há evolução, né? Então, esse é o principal visão que nós temos aí dessa parte, desse capítulo, que eu queria deixar hoje para contribuir no estudo, tá bom? Obrigada.